Olha só, a gente sabe que quando perdemos um ente querido e ele deixa algum bem material, é preciso passar por diversos trâmites para poder ter acesso a essa herança. É uma burocracia, meu filho, esse assunto gera diversas dúvidas. Bora aqui falar com a Vanessinha Costa para poder tratar desse assunto, né, Vanessinha? Conta pra gente aí. Exatamente, João. Voltamos falando de direito. A gente está aqui com o advogado João Paraíso, que é especialista em processos, e ele vai falar sobre uma questão delicada, né? Que é a questão das heranças. Perder um familiar é sempre algo que nos traz vulnerabilidade, tristeza, existe uma gama de sentimentos associada, mas a parte da herança, às vezes as decisões burocráticas fazem parte desse momento das nossas vidas também. Então, para a gente iniciar, João, bem-vindo ao Correio Manhã, bom dia. Como é que a gente pode pensar quem são os herdeiros obrigatórios, quem é que a gente consegue colocar numa herança realmente ali detalhada? Perfeito, tudo bem? Bom dia. Existe uma sequência, né? O próprio Código Civil estabelece uma sequência de primeiros descendentes, né? Diretos, depois os ascendentes e sempre concorrendo, né? Com o cônjuge ou companheiro. No caso, ele herda a metade dos bens. Vai ter algumas questões de regime de bens que vão poder alterar, mas em suma é isso. E a sequência são os colaterais, né? Ou seja, tios, no máximo primos, né? Depois disso a gente vai ter uma outra forma de analisar de estados, municípios, quando não há nenhum parente relacionado. Exato, esses ascendentes e descendentes são, por exemplo, filhos, pais, né, daquela pessoa que acabou, infelizmente, perdendo a vida. Além disso, existe uma outra questão que é muito discutida, que é o inventário. E, às vezes, o processo do inventário ele se torna caro para algumas famílias. Naquele momento, o ente querido que se foi tinha um bem que era muito acima do valor da família, de modo geral, e aí aquele inventário se torna ainda mais caro. Existe uma forma mais acessível de criar esse inventário? Alguma dica para poder distribuir esse inventário de algum bem? Perfeito. A ideia é sempre que busque um advogado ou mesmo a Defensoria Pública para entender como é que funciona no seu caso, né? Mas a perspectiva é de que o próprio inventário pague o valor que é devido em relação a imposto, a custas. Então, em última instância, pode-se requerer a isenção, né? Ou seja, não pagar nenhuma custa em relação ao inventário perante a Secretaria da Fazenda. Se for houver necessidade do inventário judicial, pode pedir isenção de custos também de gratuidade da Justiça, mas, em linhas gerais, há algumas possibilidades de fazer essas isenções de modo a permitir que a parte permaneça. Às vezes não quer vender, quer ficar no imóvel, às vezes é um único imóvel. Então, existem essas formas de tentar minimizar os custos, né, que haveriam desse inventário. Esses bens de herança, eles podem ser vendidos a partir do momento que são adquiridos? De que forma? O que precisa de processo, documento para isso? Em regra, esses bens não podem ser vendidos. Isso não significa que eles não vão poder seguir alguns trâmites, alguns instrumentos específicos que nós temos para poder regularizar essa questão. Então, em suma, você não vai poder vender, mas com autorização judicial, você pode vender, por exemplo. Outros instrumentos, como cessão de direitos, também podem permitir a transferência desse imóvel e, posterior, quando finalizar o inventário, a regularização da propriedade, né? Então, a gente sabe que no cartório, efetivamente, é quando transfere, né? Então, quando você finaliza esse processo e a autorização do juiz, você consegue aí transferir de forma proveitosa. Ok, muito obrigada, João, pelas informações. Então, caso você esteja passando por esse processo, busca um advogado ou a Defensoria Pública. João? Muito bem, Vanessinha, obrigado pelas informações. Agradeço também aí o nosso entrevistado.